Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, só vai procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar nem ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, só vai procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar nem ver. Bom mesmo é ter certo sentido, sair distraído, espalha bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Senhor, nós entramos na Tua presença, sedentos pela Tua direção. Então, usa cada um de nós aqui essa noite para falar aos corações, para nos iluminar, para nos levar mais e mais perto do Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Isso aí, não sei se todo mundo conhece. Essa é uma canção do Chico César, que ele gravou, acho que a gravação mais famosa é dele com o Dominguinhos, cantando Deus me proteja. E é uma música que vai na contramão da ideia de inferno, né? Do inferno ser o outro, né? Ele não crê dessa forma, né? Ele começa a dizer que ele mesmo, que Deus me proteja de mim, né? Da minha maldade, né? Da maldade que existe dentro de mim. Da maldade da pessoa boa, porque tem gente boa que faz coisa ruim, né? E da bondade de gente ruim também, porque tem gente ruim que faz coisa boa, mas que também são boas só para alguns, né? Então, acho é uma letra muito sábia, eu acho ela extremamente sábia, uma sabedoria profunda, muito bíblica em sua essência. E quando ele fala sobre se perder e se encontrar, eu vejo um paralelo muito explícito dos dois filhos, né? Da parábola do pai com os dois filhos, um que sai de casa, pede a herança, e o outro que fica dentro de casa, né? Ele diz, caminho se conhece andando, então, de vez em quando, é bom se perder, né? O filho que sai é o que acaba se encontrando, né? Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. O filho acaba encontrando o caminho de volta sem nem querer, né? Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. É o irmão mais velho, né, que ficou. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído e espalhar bem querer. Eu acho numa profundidade teológica muito rara. É muito difícil encontrar música de crente com esse nível de compreensão de verdades bíblicas. E por isso eu gosto muito dessa música. Eu falei que a gente ia falar um pouco sobre
intolerância religiosa, e a gente teve um episódio recente agora, né, nesse domingo, amanhã no caso, né, a gente vai rolar o encerramento dos Jogos Olímpicos ali em Paris, né? Nessa edição, o Brasil fez 20 medalhas, né? Uma menos do que em Tóquio, né? O Brasil fez 3 de ouro, 7 prata e 10 bronze, né? Em Tóquio foram 21, 7 ouro, 6 prata e 11 bronze. A gente teve uma colocação muito melhor, né? 15 dias atrás, todo mundo estava assistindo a abertura dos Jogos Olímpicos. Quem não estava foi impactado por um monte de cena que viralizou, né? Dentre as quais, talvez a mais emblemática, que ficou mais marcada, é de um desfile que estava sendo realizado numa passarela em cima de uma ponte, né? E ali tinha bailarino, modelo, um monte de artista, inclusive drag queens, e realizavam as performances ali desfilando, dançando, enfim, cantando também. E numa dessas performances foi identificada uma cena como que a paródia da pintura da Última Ceia, né, do multi-artista italiano Leonardo da Vinci, né? Você deve ter visto as imagens, porque elas rodaram muito, e comparando a cena do Da Vinci, que ele pintou num mural, né, e aquela cena que estava interpretada ali por artistas naquela passarela. E isso enfureceu muita gente, né? Porque as pessoas que estavam lá eram pessoas trans, drag queens, modelos, bailarinos, e isso enfureceu muita gente, porque se sentiu ultrajada, né, por aquela cena, e muita gente acusou o Comitê Olímpico de intolerância religiosa, como se aquilo fosse um deboche com a fé cristã, né? Oficialmente, os organizadores dessa abertura se defenderam explicando que aquilo não era referência à Última Ceia do Da Vinci, mas sim a um outro quadro um pouquinho mais novo, uns 100 anos mais novo, né, de 1500 e alguma coisa, que se chama A Festa dos Deuses, do pintor holandês eu vou tentar falar, hein? Jan Harmens van Biger. Nessa cena do A Festa dos Deuses, várias divindades estão lá celebrando junto com o deus da festa e do vinho, que é Dionísio. E, de fato, nessa cena da passarela, tem um cantor todo pintado de azul, né, com uma fantasia, fazendo o papel de Dionísio, nitidamente ali, né, dentro de uma bandeja, né, ele chega. Então, fazia sentido mesmo que aquilo era uma releitura de A Festa dos Deuses e não da Última Ceia. Pelo bem e pelo mal, eles reconheceram que tinha uma semelhança estética, né, se desculparam pelo mal-entendido e, digamos assim, que a conversa foi ali solucionada, o embaraço foi resolvido, né? Mas mesmo com ele resolvido, tem algo que a gente precisa falar sobre isso, né? Ainda que o desfile possa ter sido identificado como uma paródia religiosa, a pintura da Última Ceia também é uma paródia. O afresco que foi pintado pelo Da Vinci, todas as pessoas na cena são europeias, extremamente brancas. Cabelo loiro, cabelo ruivo, né? Castanho claro no máximo, né? Elas usam roupas extremamente coloridas e roupas europeias na cena do Da Vinci. Jesus e os seus discípulos não se vestiam com aquele tipo de roupa, muito menos com aquelas cores de roupas. Não era comum entre gente pobre usar roupa colorida. Nem no tempo de Jesus e nem na Idade Média, quando o Da Vinci pintou o afresco, né? O mural da Última Ceia. Eles aparecem sentados numa mesa alta, como as que a gente usa hoje, que também não existiam no tempo de Jesus. Essa mesa alta tem uma toalha branca toda detalhada, que também não era usada no tempo de Jesus. Ela tem talheres, garfo, faca, copo, prato, copo de vidro, prato de cerâmica, que também não era usado daquela forma nos tempos de Jesus. E todo mundo está sentado só de um lado da mesa, como se estivesse posando para um retrato mesmo, né? O que está muito longe da realidade, né? Quando a gente reúne gente em casa para comer, você sabe como é que é, né? Um pega o prato, vai, senta no sofá, o outro vai para lá porque não cabe todo mundo na mesa, né? A gente não tem uma mesa igual aquela do Da Vinci.
e a gente come todo mundo junto, mas nem sempre vai caber todo mundo na mesma mesa, né? E se tiver um outro lado vazio da mesa, vai lotar de gente também. Você não vai deixar metade da mesa vazia, né? Um lado só ocupado de gente. Para complicar mais ainda, existe uma janela atrás de Jesus, né? Na cena da última ceia, que mostra uma paisagem rural e de dia. Mas a gente sabe pelo relato bíblico que a última ceia não foi num cenário rural, foi num cenário urbano, né? Ele estava em Jerusalém, e que não era dia, era de noite, né? Quando eles têm o episódio da última ceia, acontece de noite, quando daí o Judas resolve traí-lo, levanta e vai entregar Jesus para os sacerdotes que mandam os soldados do templo ali para capturá-lo. Então, a pintura do Da Vinci é tão precisa no retrato da última ceia quanto o desfile das drag queens nas Olimpíadas, né? Não dá pra gente dizer que uma é um retrato mais debochado do que o outro. Os dois são debochados, os dois estão muito longe da realidade, os dois podem ser tidos como uma zombaria ou como uma homenagem. Mas por que a gente se incomoda com a cena das drag queens, com a paródia que as drag queens fizeram, e não se incomoda com a paródia que o Leonardo da Vinci fez? Eu tenho uma teoria. Eu acho que é porque a gente parte da ideia de que o Da Vinci era cristão. E a gente também parte da ideia que as pessoas naquele desfile não são cristãs. A gente acredita que o Da Vinci é dos nossos e que aquele povo ali não é. Isso lembra um momento em que os discípulos chegam para Jesus para contar para ele que eles repreenderam alguém que estava expulsando demônios em nome de Jesus, mas que não era da turma deles. Vocês se lembram, né? Como que Jesus reagiu a essa repreensão dos discípulos, aquele estranho, que Jesus sequer conhecia, mas que estava expulsando demônios em nome de Jesus. Se ele não é dos nossos, então a gente não vai permitir que ele use o nosso nome, a gente não vai permitir que eles usem os nossos símbolos, a nossa cruz, o nosso Cristo, a nossa Bíblia. A gente não vai permitir que eles sejam chamados de igreja, porque eles não são dos nossos. A gente se ofende porque acha que eles não são dos nossos. A gente vai partir de um texto muito conhecido, com certeza vocês já leram muitas vezes ele que é Gênesis, capítulo 4, versos de 3 a 16. É uma leitura um pouco longa, mas é importante a gente se atentar para todos os detalhes, tá? Vamos lá. Gênesis 4, de 3 a 16. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas você é que deve dominá-lo. Caim, então, sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, olha só, Deus vem perguntar de novo: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por um acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará mais boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra.
Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, eu não posso suportá-lo. Tu me expulsaste da terra e da tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor então respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste de Éden. O primeiro crime da história foi um crime de intolerância religiosa. Um irmão matou outro irmão porque o culto dele era diferente. Aliás, as formas de culto são o tema da maioria das bandeiras levantadas pelas denominações religiosas, né? Um culto com estátua e um culto sem estátua. Um culto com cruz e um sem cruz. Um com hino, com orquestra, com coral, o outro com banda. Um é a capela. O outro tem a banda tocando pop rock gospel. Já o outro tem uma banda tocando corinho de fogo, que é forró, né? Mesma coisa. Um tem bateria, o outro não tem bateria. Um tem inário, o outro tem data show, retroprojetor. Um tem milagre, o outro não tem milagre. Um tem uma pregação expositiva, o outro tem uma pregação temática. Um é show da fé com cura, demônio manifestando, rodopiando. O outro é com reverência, contrição. Um tem palma, um tem oportunidade. Um tem salmodia exclusiva. O outro tem levita. Um tem arca da aliança. O outro tem leão. O outro tem chofar. O outro tem bandeira de tudo que é país do mundo. O primeiro culto da Bíblia precede o primeiro assassinato. E os nossos? Às vezes parece que falta pouco, né? O culto de Caim não foi recebido por Deus. Mas você lembra qual foi a pergunta que Deus fez para Caim? Ele fez 2 perguntas. Primeiro Deus pergunta: por que você está furioso? Depois Deus pergunta: onde está o seu irmão? Deus não fala uma palavra sobre o culto de Caim estar certo ou não. Ele está preocupado com 2 coisas: o coração de Caim e o que ele fez com o irmão. Ele não liga se ele é chamado de Senhor, de você, de Yahvé, de Jeová, de Yeshua. Essa não é uma preocupação de Deus. Ele quer saber como você está e como você trata o seu irmão. Ele não liga se você dá o dízimo do bruto, do líquido, se dá 10%, 5%, 30% ou se não dá nada. Ele quer saber como é que está o seu sustento. E como você está usando parte desse sustento para sustentar seu irmão. Deus não se importa se você bate palma, levanta a mão, se você rodopia, se você fica de braço cruzado, se você está em pé, se você está sentado. Ele quer saber como é que está a sua saúde, como está seu corpo, como você está cuidando do seu corpo. E como é que o seu corpo, as suas mãos estão estendidas em socorro ao seu irmão necessitado. É isso que Deus pergunta para Caim. Deus não vai tirar satisfação com Caim explicando: pô, mas você ofereceu legume, rapaz, você sabe que eu gosto de carne. Deus não fala isso para Caim. Deus fala: por que você está furioso e onde está o seu irmão? Partindo já para a conclusão, imagina que você está cuidando de um grupo de crianças e botou todas elas para desenhar, né? De repente, uma dessas crianças mostra um desenho para você. E você, querendo incentivar, você diz: que lindo, parabéns. Imediatamente, todas as outras crianças começam a te mostrar os desenhos. No começo, elas esperam só que você elogie. Você fala: ah, parabéns, ficou muito bom também. Ah, o seu também está ótimo. E você vai fazer isso. Mas logo, uma vai dizer assim: ele falou que o meu tá ótimo. O seu ele só falou que tá bom. E elas vão começar a brigar, discutindo quem é que fez o desenho que você gostou mais. Nem significa que é o melhor desenho, só significa que você gostou mais. Se você não interferir nesse processo,
é bem provável que esse momento divertido de fazer um desenho juntos vai acabar com uma ou mais delas no hospital, dando ponto, com o braço quebrado, alguma coisa desse tipo. Porque as crianças não têm noção. Você é o adulto na sala, né? E sabendo disso, você, como adulto, vai dizer para todas elas: parabéns, todos estão maravilhosos, o seu tá incrível, o seu também tá maravilhoso. E quando alguém perguntar, mas o dela tá melhor que o meu? Não, estão todos muito bons. Eu gostei dos dois do mesmo jeito, gostei igualmente. E por que você faz isso? Porque você é um adulto. Sua prioridade não é transformar ninguém lá em Leonardo da Vinci, não é transformar a criança num artista incrível. A sua prioridade é que elas não se matem, né? Que elas tenham um tempo divertido ao invés de se matarem por causa de um desenho bobo. Com Deus é a mesma coisa. Deus é o adulto na sala. Enquanto a gente está discutindo coisas tolas, como modelo de culto, modelo de governança, modelo de batismo, teologia certa, Deus está olhando para aqueles assuntos que são realmente importantes. Como você está? E onde está o seu irmão? Deus não é um menino mimado que está sentado num trono, esperando para ver quem louva ele de um jeito mais bonito. Quem é que canta mais afinado? Quem é que ergue o templo mais legal, mais suntuoso? Quem é que faz a liturgia mais correta? Deus não é uma criança. Deus é o adulto na sala. Ele olha para essas coisas com misericórdia. Porque ele sabe que a gente depende delas. Mas isso não comove o coração de Deus. Deus realmente amou o mundo. E ele vai fazer de tudo para nos salvar de nós mesmos. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E gostaria de ouvi-los, né? Como de costume. Eu queria que a gente abrisse o coração aqui em testemunho de coisas que nós identificamos que muitas vezes nós fizemos um esforço muito grande e de repente descobrimos que aquilo não era para o louvor de Deus, que aquilo era para a gente, era para a gente se sentir bem, para a gente se sentir realizado ou para a gente se sentir que cumpriu tabela com Deus. Você já teve essa sensação? Né? Primeiro é isso, né? Se você já teve essa experiência de descobrir que algo que você estava fazendo, na verdade, não estava acrescentando nada a Deus e era só algo para você, né? E como foi essa descoberta? Como é que você percebeu que Deus não estava recebendo esse seu culto? E que efeito isso gerou em você? Te deixou frustrado, decepcionado, feliz, aliviado, de repente? Não ter mais o que fazer, aquele monte de coisa? É isso. Podemos abrir microfone, podemos levantar a mão se alguém já estiver falando. Fica à vontade aí. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.